Começo a minha fala cumprimentando Vossa Excelência. Vossa Excelência sabe, essa casa também, que em alguns momentos nós temos tido desacordos que são naturais no processo democrático, a respeito, inclusive, da maneira como essa casa se comporta. Mas Vossa Excelência, quando fala hoje, fala em nome de todos nós. Eu ouso dizer que os 80 senadores, somados a Vossa Excelência, têm o mesmo espírito, estão imbuídos do mesmo sentimento. Existe uma síndrome, uma analogia que é feita da maneira como as coisas vão acontecendo de maneira pouco a pouco e não se apercebe o que acontece, senhor presidente. Chama-se a síndrome do sapo que é colocado numa panela e a água ainda não está fervendo. Ela vai aos poucos se aquecendo e o sapo não consegue sair e o fogo já tomou conta e ele falece. Nós estamos assistindo aqui uma série de invasões de prerrogativas. Eu ouvi aquele que me antecedeu dizendo, olha, não podemos quebrar o cristal. O cristal quebrou, esfarelou. A atitude de Vossa Excelência hoje, me parece que pode ser e deve ser, e nós vamos trabalhar para ser, presidente, uma retomada. Nós temos que nos reafirmar como o poder que representa os estados brasileiros, a Federação Brasileira e o povo brasileiro. Veja, senhor presidente, aqui existem pelo menos 10 editoriais dos principais jornais do país que falam a respeito do fato e chamam a atenção dos meus pares. O ativismo do STF representa risco preocupante. Depois de superar o golpismo, o Brasil precisa voltar a enfrentar a falta de limites do Supremo Tribunal Federal. Quem irá conter o Supremo? Sobre Fachin, o Supremo precisa buscar autocontenção. O Estadão, inclusive, publica um editorial dizendo Manual de Autocontenção para o STF. Eu não vou cansar os senhores, porque são muitos, mas mostra que nós temos claramente uma distorção na relação entre os poderes e uma invasão clara de prerrogativas e uma relativização da lei. O que vale para uns, não vale para outros. O que era verdade anteriormente, deixou de ser verdade e a jurisprudência não é mais respeitada, por exemplo, na questão do presidente Bolsonaro. Ele passou a ser, senhor presidente, o inimigo do Estado brasileiro. E a ele não é dado o amparo, o guarda-chuva, a proteção que todo cidadão brasileiro precisa ter do artigo 5º da Constituição, seus direitos fundamentais. O juiz natural, o devido direito à defesa, a imparcialidade do juiz. Senhor presidente, o duplo grau de jurisdição. Todos os ex-presidentes foram julgados de uma forma, ele foi de outra. Mas eu vou virar essa página, porque eu não tenho dúvida que Vossa Excelência, com a sua sensibilidade, no momento oportuno, vai submeter essa casa um projeto de lei que não pode ser interditado por outro poder, para que cada um dos senhores parlamentares limpamente, democraticamente, mostre qual é a sua posição em relação ao tema da anistia. Eu sei que Vossa Excelência, com a sua sensibilidade, no momento oportuno, antes do fim dessa legislatura, vai tomar essa atitude. Mas eu quero falar do fato, senhor presidente, voltando ao tema em questão, de que hoje, por exemplo, nós estamos diante de uma série de ações feitas pelo STF, que é essa síndrome do sapo numa panela de água fria que vai fervendo aos poucos. Os senhores ministros definiram o que é legal. Legal, senhor presidente. Que os seus familiares mais imediatos, cônjuges, filhos, possam atuar em processos que eles, os senhores juízes, em qualquer instância, vão proferir o julgamento. É legal, senhor presidente, a maioria entendeu que é legal, mas é moral? Eu pergunto à sociedade brasileira, é moral? Nós podemos esperar imparcialidade de juízes que julgam causas que a sua esposa, por exemplo, é parte? É moral, senhor presidente? Me desculpe, não é moral. É inaceitável, mas é legal. E vamos respeitar a justiça. Cabe a essa casa, no momento oportuno,
restabelecer, além da legalidade, a moralidade. Nós tivemos aqui, por exemplo, um embate sobre marco temporal. A Casa, o Legislativo brasileiro, tomou em diversas oportunidades decisões que foram ultrapassadas por um colegiado de doutores que entenderam que os representantes do povo brasileiro não eram aptos ou capazes de interpretar o sentimento da sociedade. Nós tivemos aqui a DPF das favelas e recentemente nós vimos esse tema efervescer no Brasil. Durante mais de 5 anos, a polícia não teve oportunidade de ingressar nas comunidades do Rio de Janeiro e o crime graçou de tal forma que aquela cidade virou um refúgio, um santuário de bandidos do Brasil inteiro, que lá foram se esconder da polícia porque viviam em locais protegidos, indevassáveis, pela ação dos bem-intencionados, que se arvoraram em interventores e recivilizadores da sociedade brasileira, passando por cima daqueles que são os legítimos representantes da população brasileira. E eu quero dizer, senador Eduardo, que escutei a fala de Vossa Excelência. Quando Vossa Excelência diz, por exemplo, que o presidente da República é eleito por um colegiado de 120 milhões de brasileiros. Foi impeachmentado 2 vezes por uma ação oriunda de um cidadão, de um homem do povo ou de uma mulher do povo. Esta ação teve como consequência o impedimento e o afastamento de um presidente da República, legitimado pelo voto da população brasileira. Os senhores aqui sabem, senadores e deputados, que qualquer brasileiro, pode ingressar com uma ação nesta casa ou na Câmara dos Deputados e propor uma penalidade para um senhor parlamentar que pode resultar, desde que haja admissibilidade pela mesa diretora e o julgamento na comissão de ética, no impeachment do senhor, ou no afastamento, ou na perda do mandato de um deputado federal, do senador. Mas os senhores deuses do Olimpo não querem. Está ombreados com os poderes que, segundo a Constituição brasileira e com os preceitos e fundamentos da nossa democracia liberal, pressupõem que são iguais, harmônicos entre si. Eu me lembrei agora daquela frase de George Orwell, aquela alegoria da fazenda. Todos são iguais, porém, alguns são mais iguais do que os outros. Senhor presidente, eu não vou entrar aqui na fulanização do debate, mas me permita, houve por parte da imprensa brasileira uma satanização do Congresso brasileiro em função de uma PEC de prerrogativas que foi alcunhada de blindagem. Os jornais, os editoriais, os formadores de opinião, todos unanimemente disseram: o Congresso brasileiro tenta se proteger e proteger os maus feitos. Muito bem. Eu espero que a imprensa brasileira esteja debruçada sobre esse tema e entenda que blindagem, corporativismo e tentativa de impedir que a lei seja exercida na sua plenitude, porque a ninguém é dado o direito de estar acima da lei, também possa ser olhada como uma blindagem proposta por um membro do Supremo Tribunal Federal para o conjunto do colegiado. Isso tem que ser repudiado. Isso tem que ser combatido. Isso tem que ser rejeitado pela sociedade brasileira, porque apesar desses cidadãos não terem votos, eles são sim susceptíveis à opinião pública. Eles são susceptíveis sim aos editoriais. São susceptíveis sim às manifestações da imprensa, porque todos têm dado palestras, todos têm falado em fóruns os mais variados, inclusive a respeito de temas que irão julgar. Como se eles não fossem juízes, mas ordenadores de posicionamentos morais, civilizatórios da sociedade brasileira. As ADPF, senhor presidente, também merecem o olhar desse parlamento, porque ao invés de serem, como deveriam ser originariamente, ações de obrigação de fazer, passaram a ser
formulação de políticas públicas por parte do Judiciário, se impondo ou se interpondo ou invadindo prerrogativa do Executivo brasileiro em todos os níveis. Então, senhor presidente, desculpe-me a veemência e a indignação, mas esse momento me faz sentir orgulho de ser senador da República. Porque Vossa Excelência, na hora em que se pronuncia, Vossa Excelência o faz com a aprovação unânime de uma casa que tem visões diferentes de mundos, que tem partidos plurais, que tem contradições, que tem embates, os mais variados, mas todos nos irmanamos no mesmo propósito, da defesa da Constituição, na defesa da democracia e na defesa da liberdade nesse país. Muito obrigado, senhor presidente.